Uma ótima tarde, bem-vindo ao Epoch Times Brasil, epochtimes.com.br. Vamos juntos então, conforme o presidente americano está agora em uma mesa redonda discutindo Antifa, organização recentemente designada por ele como uma organização terrorista. Eu sigo com vocês conforme a gente aguarda a qualquer instante o início da fala do presidente. A gente acompanha aqui então. Temos então a fala de Trump. Vamos juntos. Trump, obrigado a todos. Eu estava recentemente lidando com pessoas do Oriente Médio. Gente, bem, a paz para o Oriente Médio é uma frase linda. Esperamos que vá bem. Eles vão ir muito bem, tem um ótimo time, ótimos negociadores. E, infelizmente, também há grandes negociadores do outro lado. Mas é uma coisa que eu acho que vai acontecer, tem uma boa chance de acontecer. Talvez eu vá para lá em algum momento antes do final da semana. Talvez no domingo. E nós vamos ver, existe uma chance muito boa, as negociações estão andando muito bem. Estamos lidando com o Hamas e muitos dos países, como vocês sabem, temos todos os países muçulmanos incluídos nisso, todos os países árabes estão incluídos, países muito ricos e alguns que não são tão ricos, mas todo mundo está incluído nisso. Nunca aconteceu antes, nada como isso aconteceu antes. Nossa negociação final, como vocês sabem, é com o Hamas e parece estar indo bem. Então vamos deixar vocês saberem. Se esse é o caso, vamos sair provavelmente no sábado ou no domingo. Essa parece ser a nossa agenda. Deve ser claro para todos os americanos que temos uma ameaça séria de terrorismo de esquerda no nosso país. Radicais associados com o grupo radical Antifa, do qual vocês ouviram falar muito ultimamente. E eu também ouvi falar muito deles ao longo de 10 anos. Outros extremistas têm realizado campanhas de violência contra agentes da ICE e outros oficiais, com a tarefa de fazer valer a lei federal. Em Chicago, anarquistas vigiaram pelo menos 4 instalações da ICE e postaram diagramas dos prédios online. Também havia fotos de agentes específicos da ICE. E eles alvejaram um em particular, uma pessoa de alto nível e uma ótima pessoa, um grande patriota. Em julho, aproximadamente 10 militantes da Antifa invadiram uma instalação da ICE no Texas e fizeram um saque do prédio antes de disparar contra a polícia. Dispararam contra um oficial do Texas no pescoço. Em Portland, Oregon, bandidos da Antifa repetidamente atacaram nossos oficiais, causaram dano a propriedades federais, buscando violentamente impedir a execução de lei federal. O que estão fazendo não é muito legal. E o que nós estamos fazendo é legal. O que o prefeito e o governador, por exemplo, você pode falar de Portland e certamente de Chicago, não é legal o que eles estão fazendo, eles têm que ter muito cuidado. Além disso, semanas atrás, terroristas em Dallas conduziram um ataque de snipers contra uma instalação da ICE, matando 2 pessoas e deixando uma nota que dizia: tomara que isso dê para os agentes da ICE algum terror. Isso é mau. Esse ataque aconteceu no mesmíssimo mês em que Charlie Kirk foi assassinado por um extremista de esquerda que tinha as palavras na bala: ei, fascista, pega essa. Isso estava na própria casca da bala. A epidemia de violência de esquerda e terror inspirado pela Antifa tem escalado há quase uma década. Em universidades, a Antifa utilizou suas turbas para atacar campi universitários. Esses são agitadores, anarquistas. E são pagos. E você vai descobrir isso muito em breve. Você deve ver o que temos sobre essas pessoas. Essas são pessoas más. São pessoas que querem destruir o nosso país e não vamos deixar isso acontecer. Eles usaram gangues armadas para atacar a polícia local em cidades por toda a nação e atacaram jornalistas noticiando a respeito dos crimes. Então, os jornalistas que estavam noticiando, bem, eles vão estar a salvo. Eu espero que isso não mude a cabeça das pessoas, mas vamos ser muito mais ameaçadores para eles do que eles já foram conosco. E isso inclui as pessoas que financiam eles. Talvez algumas pessoas que eu conheça, talvez algumas pessoas com quem eu jante, mas se financiarem, estão em apuros. Então vamos olhar com muito cuidado para as pessoas que estão financiando essas operações. Quando você vê as placas
Todas são feitas de um papel lindo, um papel caríssimo, todas com aquelas manoplas de madeira, todas da mesma cor. Elas vêm de gráficas muito caras. Isso não foi gente que fez essas placas em casa em algum porão. Esses são anarquistas pagos. Pelo menos 3 jornalistas corajosos pessoalmente foram vítima de ataques da Antifa. Andy Ngo foi repetidamente espancado por bandidos da Antifa por seu trabalho. E o Andy é uma pessoa muito séria também, eu tenho que dizer isso. Eu tenho acompanhado ele faz tempo. O Andy está aqui? Eu achei que ele estaria. E aí, Andy, eu achei que era você. Você está mais bonito do que fica nas ruas, hein? É muito melhor aqui, não é? É ótimo ter você aqui. Você está mais seguro aqui, eu acho, não é? Bem, não tão seguro, porque tem esse pessoal aí. Ele aponta para as câmeras. Andy Ngo tem repetidamente sido espancado pela Antifa, incluindo um ataque que o deixou com uma hemorragia cerebral. Dias atrás, Nick também foi atacado em Portland por uma turba, e instituímos uma pena de 1 ano para a incitação de revoltas. Isso passou pelas cortes e a corte falou, bem, não dá, tem liberdade de expressão, mas o que acontece agora é que quando eles queimam a bandeira, isso agita, isso irrita multidões. Não dá para ter alguma coisa parecida com isso. Nos dois lados, você acaba com revoltas. Então estamos olhando isso não da perspectiva da liberdade de expressão. Eu sempre me senti muito intensamente a respeito da questão da liberdade de expressão, mas quando você queima a bandeira americana, você incita uma tremenda violência. Há muitos exemplos sobre isso. E, na verdade, isso está gravado. Você vê coisas acontecendo que simplesmente não acontecem, a não ser que uma bandeira esteja sendo queimada. Muito recentemente, Katie Davis Court foi atingida no rosto por um mastro de bandeira em Portland, por um radical da Antifa. Deixou ela com um olho roxo. Então, Katie, muito obrigado por estar aqui. Eu também gostaria de dizer que eu assisto ao Nick. O Nick está aqui? Nick? Olá, Nick. Foi complicado o que você passou, não é? Eu assisti aquilo. Eu escrevi uma notinha para você e espero que você tenha recebido. Tentamos ouvir o jornalista. Ele fala muito longe do microfone. Agora ouvimos, ele agradeceu. Trump diz, eu achei que foi terrível o que aconteceu, então vamos falar sobre isso. Sob o último governo, o Departamento de Justiça fez com que pais patrióticos, cristãos, católicos, e os rotulou como extremistas. São extremistas porque acreditam em Deus, são extremistas porque vão a uma igreja católica, ou até evangélicos. Todo mundo estava na mira, a não ser que você fosse uma pessoa delinquente horrível. Aí te deixavam em paz. No governo Trump, nós vamos atrás dos criminosos da Antifa, e todos que financiam e apoiam as suas campanhas estão em sérios apuros. Temos muitos registros já sobre isso, muitas surpresas negativas. Gente que você nunca imaginaria. Eu quero agradecer à Procuradora-Geral Pam Bondi, que, por sinal, ontem foi incrível no Congresso. Foi incrível. Ela falou de coração. E bem, do cérebro, porque ela é muito esperta, para ser honesto. Mas ela falou francamente. E todo mundo estava falando de como foi incrível. Ela expôs alguns desses senadores falsos, senadores terríveis, pessoas como Blumenthal, que por 20 anos ficou falando de como era um herói. E, na verdade, acontece que ele nunca foi pro Vietnã. Ficou falando por 20 anos que era um herói de guerra, e aí foi exposto. Quando perguntaram em que platão ele estava, ele foi exposto. Tinha alguém ali, daquele pelotão, e ele disse, ele nunca esteve conosco. Aí ele chorou e estava pronto para desistir da eleição. É uma desgraça quando você vê ele criticando gente como Pam, que é uma patriota. Sabe, nós temos um congressista jovem que agora está na cadeia por ter mentido sobre para onde foi para a faculdade. Francamente, não era coisa boa, mas não era nada comparado com o Blumenthal. Quer dizer, o que o Blumenthal fez, ele ficou por 20 anos se vendendo como um herói. E aí ele fica ali e fala, como você ousa fazer isso com o público americano? Que fraude. Eu achei que a Pam foi incrível ontem. E também a secretária Kristen Noem, que realmente está ali corajosamente. Eu aprecio isso, Kristen. É incrível o que você está fazendo. Diretor do FBI, Kash Patel.
que realmente está trazendo algumas ótimas informações. Continue fazendo vir, Cash, porque tem muita coisa para descobrirmos. O vice-procurador Tart Blanche. Pessoalmente, eu sei que ele é um bom advogado, porque, afinal de contas, eu estou aqui. Muito obrigado. Bom trabalho que você fez. Deixa eu pedir que a Procuradora-Geral Pam Bondi diga algumas palavras, e depois vamos seguir com a secretária Noam e o diretor Kash Patel. E aí vamos ter algumas das pessoas nessa mesa, pessoas muito corajosas, e são jornalistas, quase todos eles. Eles vão falar e vamos receber algumas perguntas da imprensa ao final, ok? Pam, por favor. Pam Bondi, Procuradora-Geral falando. Como você deixou claro, a Antifa é uma organização terrorista doméstica de esquerda. Nós vemos isso nos vídeos há anos. Eles queriam ser vistos e eles se safavam. Espancaram jornalistas, atacaram tribunais, atacaram delegacias de polícia. Eles fizeram doxing e atacaram nossas forças de segurança. O governo Biden deixou eles fazerem esses crimes com impunidade total por anos. Então, assim como foi com líderes democratas como o Pritzker e o prefeito Brandon Johnson, na semana passada, o jornalista independente Nick Swarter foi preso simplesmente por se proteger contra a Antifa. Eu vi isso online e eu liguei para o Nick, eu não consegui acreditar no que estava acontecendo. Ele fez tudo isso apenas tentando salvar a nossa bandeira americana de ser queimada. Ele foi empurrado e atacado. Mas, ainda assim, a polícia local prendeu ele, e não os bandidos da Antifa que estavam atacando ele. A Antifa se sente empoderada para trabalhar à luz do dia, porque os fracos democratas fizeram vista grossa para suas ações. O seu ódio contra o presidente Trump e contra a lei e a ordem alimenta a sua violência. Nós vimos mais de 1000%, um aumento de mais de 1000% de ataques contra nossos agentes da ICE. Desde 20 de janeiro, a secretária Noam está ali lutando. Ela sabe em primeira mão para manter nossos oficiais federais a salvo, manter os prédios federais a salvo, e não vamos aceitar mais nada desses bandidos. Vimos o que está acontecendo em Portland e em Chicago, e vimos acontecer em Dallas. Não vai acontecer mais. Isso não é ativismo, isso é anarquia. Nós não podemos e nós não iremos deixar terroristas em massa queimarem nossos prédios, atacarem nossos oficiais e intimidar nossas comunidades. Sob a sua liderança, presidente, e estamos utilizando toda a força do governo federal para reprimir a Antifa e outros grupos domésticos terroristas. Essas forças são lideradas pelo Steven Miller. Obrigado, Steve, por tudo que você está fazendo. Eu emiti uma declaração ontem orientando nossas forças de segurança para que protegessem as forças da ICE contra a Antifa e outros grupos violentos esquerdistas radicais. O diretor Patel tem trabalhado sem parar. Ele e o vice-procurador Blanche estiveram em Chicago ontem. Ontem ainda estavam em Chicago, enquanto a secretária Noam estava em Portland. E estamos passando por todo o país, combatendo esse terrorismo doméstico. Nós temos a Apple e a Google que abaixaram a vazagem de dados de oficiais da ICE. Combater o crime é mais do que só tirar o cara malvadão da rua. Significa desmontar as organizações das quais participam, passo a passo. Assim como nós fizemos com os cartéis, teremos a mesma abordagem, presidente, com a Antifa. Destruir toda a organização, do topo ao fundo. Nós iremos desmontar eles. Graças à sua corajosa liderança e à designação da terrorista como uma organização terrorista, que é exatamente o que eles são, os americanos não vão mais tolerar a sua violência desavergonhada. Obrigada. Vamos agradecer a ela, Kristi Noem, secretária de Segurança Interna, falando. Obrigada, senhor presidente, obrigada por hospedar esse debate. Estamos focando na Antifa, nos terroristas que são. Não vamos nos enganar aqui. Eles não só querem ameaçar nossos oficiais das forças de segurança e nossos jornalistas, bem como os cidadãos desse país. Eles querem matá-los. A agenda deles é destruir o povo americano e a nossa forma de vida. E esse presidente está no caminho deles, está parando eles de trazerem essa morte e destruição aos cidadãos desse país, que simplesmente querem criar seus filhos e netos em paz e em segurança. Eu também quero agradecer todo mundo nessa mesa por ser tão ousado e corajoso, por se erguer e reconhecer a ameaça que é a Antifa.
à nossa forma de vida, o quão avançados eles são, o quão sofisticadas são suas redes, como infiltraram todo o nosso país. Estamos vendo eles jogarem com suas táticas de cidade a cidade e como eles construíram seus mecanismos de financiamento. E, senhor, eu também quero agradecer ao nosso secretário do Tesouro pelo trabalho dele, chegando ao fundo desses mecanismos de financiamento e desses indivíduos que estão perpetuando essa violência contra as nossas cidades americanas. Estive em Portland ontem e pude passar com o governador de Oregon e também com o prefeito da cidade. A cidade estão absolutamente acobertando o terrorismo que está acontecendo naquelas ruas. Você falou de algumas das histórias dos nossos agentes da ICE, nossos agentes da Patrulha de Fronteira, como foram atacados, como foram baleados, feridos, o dano sofrido. Esses líderes nas cidades, assim como Pritzker e Johnson, ignoram o que está acontecendo ou estão ajudando a Antifa a cobertar o que está acontecendo. Nós prendemos dezenas de indivíduos que são membros da Antifa ou que estão afiliados à Antifa. E eu quero agradecer nossa Procuradora-Geral por fazer a prossecução penal e garantir que não vejam mais a luz do dia. Foram ousados em garantir que estejamos levando esses indivíduos à justiça. Um indivíduo que prendemos recentemente em Portland era, na verdade, a namorada de um dos fundadores da Antifa. E esperamos que, enquanto entrevistemos ela, façamos a prossecução penal, consigamos mais informações sobre essa rede e como podemos arrancá-la e eliminá-los da existência da sociedade americana. Eu quero agradecer aos novos jornalistas que estão aqui por contarem suas histórias e por estarem dispostos a sair nas ruas e cobrir o que está acontecendo aqui na América. Muitas vezes a mídia tradicional fez vista grossa, se recusou a contar as histórias. Essas redes, as emissoras, não têm se focado no que isso é, no dano que faz ao nosso país, e em como essa rede da Antifa é tão sofisticada quanto a MS-13, quanto a Tenda e Aragua, quanto o Estado Islâmico, o Hezbollah, o Hamas. Eles são tão perigosos quanto. Eles têm uma agenda para nos destruir, assim como os outros terroristas com quem lidamos há anos. E hoje é o dia em que temos um presidente que não vai mais tolerar isso, vai se erguer e lutar pelo povo americano. Então, obrigado a vocês por estarem nessa mesa, por serem tão corajosos e por preencherem o vazio num momento tão importante como esse. Isso importa e nossa vida e a vida de vocês tem muito significado pelo que fazem hoje. Muito obrigado a vocês e obrigado, senhor presidente. Trump, muito obrigado. Cash Patel. Cash, diretor do FBI. Senhor presidente, o povo americano te deu um mandato, uma vitória acachapante nessa eleição. Eles exigem segurança para nossas cidades. Nessa administração, a sua liderança tenta trazer os recursos que precisamos, uma abordagem integral do governo para perseguir os criminosos em todo lugar, não só fora do país, mas dentro do país. E isso exige uma abordagem que integra o governo. As agências que estão aqui, o Departamento de Segurança Interna, a Procuradora-Geral, o Vice-Procurador, o staff da Casa Branca como Stephen Miller. A liderança de Stephen Miller nos permitiu mapear essas redes. O que nós estamos fazendo no FBI é simples. Não exige ser um cientista para entender. Estamos indo atrás da grana. O dinheiro não mente. E é isso que vai ser necessário para conseguirmos derrubar essa rede de bandidos organizados, criminosos, membros de gangues, mas também os terroristas domésticos, e é isso que são. Estão prejudicando os cidadãos todos os dias nas nossas comunidades. As pessoas que estão aqui à direita e à esquerda são homens e mulheres corajosos. Estão gravando essas histórias em tempo real, já que a mídia tradicional não cobre. Estão colocando a vida na linha, erguendo-se pela bandeira. O mínimo que podemos fazer é nos erguermos por eles. Então eu tenho gratidão a vocês. Eu leio mais o seu jornalismo do que o desse pessoal da mídia, porque vocês estão falando a verdade. Merecemos um país onde vocês tenham tanta proteção quanto eles. Nesse FBI, vamos ir para cima dos criminosos, buscando vingança. Não vamos descansar até encontrarmos todos os mecanismos de financiamento, todos os doadores. E eu ecoo os comentários da secretária quanto ao Scott Bessent, que tem nos permitido mapear essas redes através da atividade criminosa, que tem acontecido há décadas. Eles construíram esse templo de corrupção e essa doença ao longo de décadas. Em meses, você, presidente, aleijou as fundações disso, por causa da sua liderança, por causa da ação interagência, por causa da Procuradora-Geral Pam Bondi e da liderança que nos permite ir atrás dos criminosos onde quer que estejam. Não podem mais se esconder. Eles podiam, nos governos anteriores, se esconder e conspirar. E estamos expondo a corrupção desde dentro e iremos para toda a cidade desse país. A Operação Summer Heat e outras operações, trabalhando com o FBI, trarão esses criminosos à justiça. Vamos prender todos eles. Não importa aonde vocês estejam, setor privado ou público, não importa qual seja seu objetivo, sua ambição, você vai ser esmagado pela Constituição, porque o povo americano merece lei e ordem, e é isso que estamos entregando. Trump, obrigado, Cash. Ótimo trabalho.
Podemos começar, talvez aqui. Levi, você quer dizer algumas coisas? Sinta-se livre. Pode falar na frente de um belo grupo de pessoas, hein? E os jornalistas e repórteres também vão ter a palavra. Quer começar? Jornalista falando. Presidente Trump, membros do gabinete, agradecemos que vocês tenham organizado isso com um aviso tão curto. Isso mostra o quão a sério vocês levam isso. Essa ameaça de terroristas domésticos e essa questão dos departamentos de polícia e das delegacias que estão cooperando com a Antifa, como é em Portland. Os políticos de Portland estão literalmente dispostos a sacrificar os próprios cidadãos, simplesmente para apaziguar terroristas da Antifa. É de revirar o estômago. Eu vi isso em primeira mão. Quando eu fui para a prisão naquela noite, eu nunca esperava que isso tivesse acontecido. Eu achei que estivessem talvez me levando para longe de onde eu estava, para minha segurança. Nunca passou pela minha cabeça que estavam me prendendo por um crime. Eu ouvi do Departamento de Segurança Interna. Eu não vou dizer quem foi, mas alguém muito próximo, a secretária Noem aqui, disse que eles estavam legitimamente com preocupação pela minha segurança na cadeia de Portland. Mas, felizmente, só tinha eu ali, porque eles não estavam prendendo mais ninguém em Portland. Além de jornalistas conservadores, eu acho. Então, olha, eu estou feliz. Não foi uma boa noite para mim. Não foi divertido sentar naquela cadeia, mas eu estou feliz de ver o que aconteceu. Mas eu pude falar com muitos ex-agentes do FBI, agentes das forças de segurança que eu nem sabia que existiam, até eu entrar naquela instalação da ICE. O moral da tropa está numa alta recorde. Esses caras sabem que eles têm o apoio da secretária do Departamento de Justiça e do presidente dos Estados Unidos. E eles estão ali prontos para fazer o serviço. Eles vão cumprir a missão e vão deportar esses criminosos violentos. Eu passei com a secretária Noem ontem lá, presidente, e tinha um pedófilo que tinha entrado no país 5 vezes ao longo dos últimos 7 anos. 7 anos. E aparentemente, sob o regime Biden, deixavam isso acontecer e não tinha nenhum problema. É preocupante para mim que estejamos vendo o Departamento de Polícia de Portland, bem como o governador de Oregon e, claro, o prefeito, saírem e defenderem pedófilos que entraram no país ilegalmente 5 vezes. É uma loucura. Eu estou feliz que esse assunto esteja em evidência na mídia e estão sendo, na verdade, forçados a discutir isso. Nós estivemos lá, no solo, noticiando sobre o que estava acontecendo. E sabe, muita da mídia tradicional ou está ignorando ou está cobertando a Antifa por anos agora. Então, obrigado tanto a todos vocês por levarem isso tão a sério. E, presidente, você falou daquela bandeira? Você fez um post logo depois daquilo? Eu trouxe essa bandeira daquele homem que estava queimando nas ruas. Trump, você sabe quem é? Resposta. Eu sei exatamente quem é. Trump, então por que você não fala para a Procuradora-Geral e vamos começar a ir atrás? Repórter, eu tenho também uma segunda bandeira que ele tentou queimar. Trump, vocês viram o que aconteceu quando começaram a queimar a bandeira? Todo mundo ficou maluco. Então, obrigado se você dar a informação. Pelo menos aquela noite te deixou famoso, não é? Trump brinca com o repórter. Repórter, eu recebi uma mensagem do presidente, então eu aprecio isso. Procuradora-Geral Pam Bondi. Depois que aquilo aconteceu com o Nick, eu liguei para ele e abrimos um padrão investigativo quanto à polícia de Portland, quanto a como estavam permitindo por omissão que isso acontecesse. Repórter, você vai nos ouvir muito animados hoje e você pode, e dá para dizer, que é porque alguns de nós têm feito cobertura da Antifa há 15 anos e nunca houve ninguém em posição de autoridade sequer reconhecendo que existiam. Eu vou falar, se você não tivesse feito a coisa mais poderosa que fez para lidar com esse grupo, reconhecê-los como uma ameaça real, eu genuinamente acredito que haveria pessoas nessa mesa que estariam mortas hoje, que teriam sido mortas em Portland, se você não tivesse designado eles como uma organização terrorista e se não tivesse dito vamos usar todo o peso do governo federal contra eles. Eu falei com a Court no outro dia em Portland. Ela disse a mesma coisa.
Eles travaram a violência assim que você fez aquela designação. Eles estão pensando, estão preocupados. Houve cerca de 12 prisões em Portland. Eles não querem ir para um presídio federal. Tem esses vídeos deles. Tinha esse cara que estava primeiro cuspindo na cara de um agente federal e depois estava preso, tremendo. Depois que você tira a máscara, eles não são nada. Provavelmente mais de 12 pessoas já me disseram para não te falar isso. Mas eu vou te falar de todo jeito, porque é relevante para o que estamos discutindo. Eu sou prova viva de que dá para se recuperar da síndrome anti-Trump. Eu tinha uma forte síndrome anti-Trump por provavelmente 8 anos. Esse é um dos motivos pelos quais eu me recuperei disso. E, por sinal, é muito melhor não ter a síndrome anti-Trump. Eu sou mais saudável, eu sou mais feliz. Eu acho que eu até fiquei um pouquinho mais atraente depois de me curar da minha síndrome anti-Trump. Eu sou repórter em Seattle e, francamente, eu não poderia ligar menos para o que todos vocês aí vão falar sobre essa reunião. Não estamos aqui para vocês da mídia. Não estou aqui para convencer vocês se a Antifa é real ou não. Porque se você ainda não entende isso, você nunca vai concluir nada. Porque você não quer ver a verdade. E você vai vir para cá e dizer para um monte de conservadores e influenciadores de direita, você vai vir para cá e mentir pra gente. Eu era um de vocês. Eu fui uma repórter de TV da mídia mainstream, da mídia tradicional em Seattle por mais de 10 anos. Eu estava fazendo o meu trabalho e ainda assim me atacaram. Então não é uma questão de se você é de direita, se você é conservador. É uma questão de ir lá e mostrar o que está acontecendo. A mídia não era honesta, os democratas não eram honestos sobre o que estava acontecendo. Se não estão sendo honestos sobre isso, talvez também não estejam sendo honestos sobre Trump. E agora eu acho, é interessante até, eu até te acho engraçado agora, presidente. Eu sou muito mais feliz a respeito desse assunto. Eu não ligo mais para o que eles vão imprimir na imprensa. Temos mais 3 anos e meio. Nada é garantido. Mas os democratas com certeza estão tentando fazer tudo o que podem para garantir que tenhamos mais republicanos pela forma como têm agido. Mas o que queremos ter por pelo menos mais 3 anos e meio é um esforço para desmontar a Antifa de uma vez por todas, de uma forma significativa. Eu e o Andy falamos sobre algumas ideias. Eu não ligo para o que a mídia vai dizer. Eu não ligo para o que os democratas vão dizer. Eles nunca vão acordar para os fatos. Então queremos que o governo federal assuma tantos desses casos legalmente quanto for possível. Olhem os padrões de viagem interestadual entre Portland e Seattle quando se trata de quem está cometendo violência. E, esperançosamente, em 3 anos e meio, vão ser uma casca do que são. Trump, Antifa e muitos outros além disso. Tem gente ruim, muita gente ruim. Há algumas organizações, e vamos falar de algumas delas. Tem muitas outras organizações, mas especificamente hoje estamos falando da Antifa. É realmente coisa feia. E vamos limpar o assunto. Andy, você tem alguma outra questão aí? Eu fico feliz que você não tenha mais a síndrome de Trump, hein? Obrigado. Andy Ngo, jornalista, falando. Obrigado, senhor presidente. E membros do gabinete. Eu tenho muita gratidão. E vou falar um pouco sobre meu contexto. Eu nasci em Portland, Oregon, eu sou de lá. E crescendo, sempre foi muito esquerdista, muito progressista. Na verdade, eu gostava disso. Tinha um cafezinho, tinha um estilo de vida boêmio. E em 2016, eu estava me formando, estudando ciências políticas na Universidade de Portland. Eu trabalhava para um jornal muito esquerdista ali. E então eu fui cobrir as manifestações da noite da eleição lá em Portland. Os protestos da noite eleitoral, em 2016, viraram revoltas. 3 dias de revoltas violentas em Portland. E aquela foi a primeira vez que eu vi homens vestidos de preto, os rostos cobertos. Alguns tinham uma bandeira de anarquismo, alguns uma bandeira vermelha comunista. E em segundos, uma coisa levou a outra e então a outra. E no dia seguinte, eu ia ler a mídia tradicional, que naquela época eu ainda lia. Eu até ficava ansioso para ler as notícias. Eu falava com aqueles jornalistas e eu fiquei chocado de ver que a narrativa, na minha percepção, aquilo era muito antidemocrático, violência política, mas aquilo lá foi noticiado como atos legítimos de protesto, porque as pessoas ali estavam preocupadas sobre racismo ou qualquer outra mentira dessas. Então, pelos outros 4 anos, eu continuei saindo por aí com a minha câmera de vídeo. Eu falava, olha, as pessoas podem ignorar o que eu estou escrevendo, mas o vídeo fala por si só. Em 2019, eu quase perdi minha vida nesse contexto. Eu estava cobrindo
outro protesto da Antifa, uma revolta. Naquele ponto já era rotina. Então, eu me vi no meio de uma luta. Eu nunca estive numa luta. E eu não percebi que estavam me espancando até segundos depois que estava acontecendo. Socos de todo lado. No meu rosto, na minha cara. Eu estava sangrando, meus olhos, minhas orelhas. Então jogaram as bebidas que estavam bebendo na minha cara para me humilhar, para rir de mim, me humilhar. Então me colocaram numa ambulância. E chegando na UTI, eu vi que eu tinha uma hemorragia no cérebro e eu ia morrer. E depois de sobreviver àquilo, as notícias que eu vi na mídia esquerdista pareciam sugerir que eu tinha de alguma forma merecido aquilo, porque me rotularam como um extremista de direita. E até sugeriram que eu tinha fingido os meus ferimentos, mesmo depois de eu ter mostrado meus registros médicos. E é como se, porque eu não morri, então aí tem outro round de pessoas que querem me matar mesmo. Mas eu continuei. E em 2020, Portland foi realmente o epicentro do maior episódio de violência política. Meses de revoltas. Eu estava lá, disfarçado. Houve um assassinato ali. Aaron Danielson, um apoiador de Trump, que foi morto por um membro da Antifa, que se declarava membro da Antifa. Em 2021, eu voltei disfarçado, pensando tolamente que já tinha passado tempo o suficiente. E eu fui perseguido pelas ruas do centro da cidade e espancado. Eu quase fui estrangulado. A pessoa que estava tentando me enforcar apertou tão firmemente meu pescoço que as veias dos meus olhos estouraram. E meus olhos ficaram completamente vermelhos e eu fui hospitalizado. Então, muito obrigado por reconhecer a Antifa como uma organização terrorista e por direcionar o seu governo para tratar eles como um grupo terrorista. Isso é desafiador, porque o que eles organizam, eles operam com base em engodo. Até hoje ficam falando, não, eles não existem, isso é coisa da sua imaginação, eles nem existem. Eu acho que o Departamento de Justiça pode olhar em acusações de conspiração federal. Se falamos, por exemplo, da célula da Antifa em San Diego, e talvez o Departamento de Estado devesse designar como uma organização terrorista estrangeira internacional, uma FTO. Então, muito obrigado pelo convite, senhor presidente Trump. Muito obrigado, Andy. Isso aí foi complicado que você passou, hein? Então, eles te estrangularam quase até morrer. Você sentiu, Andy? Sim, essa foi minha única experiência de quase morte na vida. E eu até tenho um gatilho quando eu penso sobre ela. Realmente é inacreditável que nas ruas da América esse tipo de violência contra o cidadão se torne tão rotineira e aceitável, e até comemorada por certas pessoas. Logo depois do assassinato de Charlie Kirk, nós vimos novamente esse tipo de podridão estar prevalente em muitos setores da esquerda. Então, essa é uma doença profunda nesse país agora. Trump, a coisa incrível é que você dá uma olhada em Portland e você vê incêndios por todo lugar, e você vê lutas por todo lugar, e violência. É uma maluquice. E aí você fala com uma governadora, e ela está, tipo, não tem nada de errado, tudo está normal. É como se, ei, você está acordando de um sonho ou algo do tipo? Você está vendo? Você está vendo? Está por toda parte. É tão ruim, é péssimo. Não só as crianças, mas os adultos também. Você tem essas cidades bombardeadas. Esse povo bombardeado. A governadora vai lá e fala, eu não sei por que estão vindo para cá. É um lugar fantástico. E a coisa incrível é que o povo nos quer ali. Quando você fala com o povo de verdade, quem mora ali mesmo, muitos deles até são esquerdistas. Mas o povo nos quer ali. Em Chicago, tiveram 60, 70 assassinatos em um período curto. Assassinatos, gente que foi baleada. Centenas de pessoas baleadas. E aí um cara como o governador Pritzker, esse prefeito de baixo QI, quer dizer, ele tem uma taxa de aprovação de uns 5%. Todo mundo está contra ele, todo mundo quer as tropas ali. Lindas mulheres negras estão vestindo bonés MAGA da última vez na televisão. Elas dizem, não ligamos quem vai vir aqui para ajudar, não ligam se a Guarda Nacional, as Forças Armadas. Mandem quem quiserem, simplesmente façam o crime parar.
E aí um cara como Pritzker, o governador, pense nisso, 50, 60, 70 pessoas baleadas, assassinadas, muitas vezes com violência de armas, mas muitas vezes com facas. Centenas de pessoas baleadas. Teve um final de semana aí, era 71 baleados e 18 mortos. Sabem qual é a desculpa? Ah, mas foi um final de semana longo. Foi um final de semana com feriadão. E aí tudo bem. E o Pritzker vai lá e fala... Ele fala, não sei do que estão falando, não temos crime aqui. Ele está maluco? Eu acho que eles estão petrificados. Sabe, as famílias que moram ali, eu acho que elas têm medo. O Pritzker é um fracasso. A família dele tirou ele do negócio da família. Esse cara é um perdedor. Mas eu acho que, na verdade, eles têm medo. Eu acho que, na verdade, eles morrem de medo. Jack, por favor. Jack passou o Beck, jornalista, falando. Senhor Presidente, muito obrigado por nos receber aqui hoje e por ter essa mesa redonda aqui. A Antifa é real. A Antifa já está aí, em alguns casos, se a gente volta na República Weimar, na Alemanha, há mais de 100 anos. E agora, faz pouquinho menos de um mês, desde que vimos extremistas de esquerda assassinarem Charlie Kirk. E vimos milhares e milhares de pessoas, outros extremistas de esquerda e pessoas como enfermeiras, departamentos de RH, celebrando a morte, o assassinato de Charlie Kirk. Essa doença que está solta por aí é real. Senhor Presidente, obrigado por mencionar o fato. Uma das balas dizia, ei fascista, pega. Outro dos cartuchos na arma dizia Bella Ciao. Bella Ciao é uma canção que era conhecida nos círculos Antifa como o hino internacional para Antifa. Todos aqui nessa sala que estudamos Antifa estamos muito familiares com esses símbolos. Senhor Presidente, eu acho que a situação está piorando. Quando falamos de Luigi Mangione, um cara de 20 e poucos anos, Thomas Matthew Crooks, tentou balear o senhor, o atirador da ICE em Dallas e agora Tyler Robinson. Estamos vendo um padrão, mais e mais assassinatos e violência. A mesma violência. Isso não é aleatório. São violências alvejadas e estão piorando. Todos nós aqui nessa sala, que passamos por aí, todo o seu staff, estamos vendo isso todo santo dia. Eu trabalhei com a Turning Point USA, passei um tempo com eles no último mês, em Phoenix, com a Erica, com a equipe, e eu vou falar o seguinte, senhor presidente, mesmo atravessando algo assim, que é um absoluto pesadelo, as pessoas falam, sabe, como foi a experiência de falar na frente de todas aquelas pessoas? É muito difícil, a todo segundo é difícil, mas não vamos desistir. E a Turning Point USA está continuando. O legado de Charlie segue. Temos 6.000 pessoas, 5.000 pessoas em Montana, 6.000 pessoas em Utah, e estamos continuando a nos organizar nos campi universitários. Estamos vendo mais e mais pessoas saindo e vindo à tona, sabendo o que aconteceu com Charlie. E, senhor presidente, precisamos fazer algo sobre isso, porque eu temo que o próximo, que pode ser assassinado, talvez esteja sentado nessa mesa. Isso tem que parar. Eles têm que parar. E eles não vão parar até que nós paremos eles. Trump, obrigado, Jack. Eu agradeço. Uma coisa que tenho que dizer é que Washington DC era quase tão ruim, e eu não sei o que poderia ser pior que Portland, sabe? Eles sequer colocam vidro nas janelas, colocam placas de madeira para se proteger. Mas Washington DC estava horrível. E Pam, demorou 12 dias para ficar realmente bom. E um mês para ficar ótimo. E agora as pessoas saem para jantar, os restaurantes estão bombando. Eles sequer têm cadeiras suficientes. Estão abrindo restaurantes porque muitos haviam fechado por causa da segurança. Agora as pessoas andam na rua completamente em segurança. Uma repórter, tem tantos repórteres ali, ela está ali. Ela foi violentamente atacada. Eu não sei se ela é de esquerda ou não, mas ela não foi esquerdista nessa. Eu aprecio a sua honestidade, mas isso não vai acontecer de volta. Você tem sorte de estar viva, na verdade. Eu sei exatamente o que aconteceu.
Então, Washington, D.C. é a nossa capital. Começaremos aí. Começamos ali de forma apropriada, e está seguro, e o povo está tão feliz, estão tão felizes. E agora, já faz alguns meses, eu fui jantar, eu dei uma coletiva de imprensa no meio da rua. O serviço secreto não deve ter gostado que eu fiz isso, né? Mas eu não teria feito 6 meses antes. É incrível o que aconteceu. Agora estamos entrando em Memphis, como vocês sabem. Estamos tendo um grande impacto em Memphis. Só passou uma semana, mas Cash, tem sido incrível o que aconteceu aí. Se olhar para DC e para outras cidades, o Pritzker falou, o crime está baixando em Chicago. Bem, 5 meses atrás o Cash foi para Chicago com muita gente da FBI. Você pode chamar de um surto, pode chamar do que quiser, mas vai ser ainda mais efetivo. Chicago é uma cidade que não é muito segura, é uma cidade ótima. O chefe da Union Pacific Railroad me disse, salve Chicago, senhor, é uma ótima cidade, pode ser salva. Outras cidades, já perdemos. Podem melhorar, mas realmente está complicado, foram dizimadas. Eu estou tão orgulhoso do que está acontecendo em DC, e está acontecendo tão rápido. Em Memphis, pediram para irmos lá. O governador, o prefeito, é incrível o que podemos fazer e quão rápido podemos entregar resultados. Vamos ouvir mais alguns. Katie, você? Você e depois a Katie, repórter. Obrigado, senhor presidente, por nos receber aqui. Não para ficar aqui parecendo um disco quebrado, mas a Antifa é real. É real, eles existem. Eu vi eles em Portland na noite passada. O motivo pelo qual existe um problema tão grande é porque temos democratas e muita gente na mídia tradicional que se recusam a reconhecer que esse grupo sequer existe. Então, como podemos resolver? Se temos muita gente, supostamente decisores, e os comunicadores que não querem nem falar que essa organização existe. O argumento padrão é, não, eles não são uma organização, não tem uma liderança nacional, não tem um quartel-general nacional, então como as forças de segurança podem ir contra um grupo que sequer existe? Bem, as forças de segurança vão contra grupos que se organizam para roubar bancos, e eles também não têm um CNPJ. Não tem um endereço de negócios, mas as forças de segurança ainda vão atrás deles, porque estão trabalhando como um grupo. Essas pessoas não simplesmente estão lá aleatoriamente, vestidos do mesmo jeito, no mesmo lugar, para fazer a mesma coisa, com a mesma ideologia. E aí falam, não é um grupo, é uma ideologia. Bom, ok, claro que é uma ideologia, mas isso é porque tem um monte de gente que acredita nela e que está agindo de forma coordenada. Então eu estou muito ciente do que a Antifa tem feito. Eu estive muito ocupado durante as manifestações de 2020, provavelmente foi ali que eu tive a maior quantidade que eu tive de exposição ao que eles estavam fazendo antes disso. Eu estive na instalação da ICE em Broadview, eu sou originalmente da área de Chicago, infelizmente, mas foi ali onde eu cresci. Também estive em Portland, também cobri as revoltas em Los Angeles. E provavelmente uma das partes mais perturbadoras sobre isso é que além de Antifa estar presente, e estavam colocando, estavam pichando CJNG nas ruas. Isso é o cartel Jalisco da nova geração do México. São grupos atacando agentes federais. E temos que expor o que está acontecendo. Vou ser claro, a violência política, a mesma violência política que vemos aqui nesse país, não é uma questão dos dois lados. Eu estava no funeral de Charlie Kirk, em Glendale, recentemente. Uma reunião conservadora, totalmente pacífica, a mais pacífica em que eu já estive. Todas as outras vezes onde eu estive fazendo cobertura de violência nas ruas, só nesse ano, sempre foi de gente de esquerda radical. Não é só a Antifa. Olha o que aconteceu, os tiros que aconteceram na área de Chicago. Aquilo não foi lá um black bloc. Foi um justiceiro que tentou interferir contra veículos federais. Então as pessoas estão se tornando mais e mais radicalizadas. Infelizmente, isso é algo a ser esperado. O motivo pelo qual estamos aqui hoje é porque, depois de cobrir as revoltas, eu estive na fronteira, em todos os setores, cobrindo a crise fronteiriça, mês após mês.
E todos nós sabíamos que havia soluções para isso. Sabíamos por que estava acontecendo. É porque é racista ter uma fronteira. Não é racista ter uma fronteira. E aí teve que você voltar para a presidência para consertar o problema. Mas não é mais uma questão só da fronteira, é uma questão nacional. E esse é um dos motivos pelos quais você foi eleito novamente para o cargo. Porque, felizmente, o povo americano disse, não vamos mais aturar isso. Mas, infelizmente, tem muita gente que está disposta a ir nas ruas e fazer violência. E isso é assustador. Porque lá atrás, em 2020, eu estava cobrindo Minneapolis, estava cobrindo Portland, Los Angeles, e aquilo era esperado. Agora, devido à questão da imigração ilegal ter sido tão disseminada, revoltas podem acontecer em qualquer lugar. É por isso que é tão estranho voltar para o meu estado natal para cobrir essa violência. Logo depois do tiroteio em Dallas, e estavam na comunidade de Broadview, em Chicago, dizendo, atirem nice. Atirem aqueles... Ele fala um palavrão. Então eu vou deixar nesse ponto. Muito obrigado por nos receber. Isso é muito perigoso. Sabe, nós não trabalhamos para companhias bilionárias. Nós estamos muitas vezes correndo e fazendo o que fazemos sozinhos. Muitos de nós somos amigos porque nós víamos uns aos outros o tempo todo e nos tornamos amigos porque queremos ter alguém que possa estar olhando para a nossa retaguarda enquanto estamos lá trabalhando. E vamos continuar fazendo isso porque é um assunto importante, é uma questão importante. O povo americano merece saber o que está acontecendo nessas situações caóticas. E estamos mais do que felizes em fazer isso. Katie, por favor. Katie Court, jornalista falando. Olá, senhor presidente. É uma honra estar aqui hoje. Eu primeiro quero começar agradecendo a todos vocês por terem designado a Antifa como um grupo terrorista. Isso é exatamente o que esse grupo é. Já faz tempo que estamos falando disso. Eu sou uma jornalista investigativa de Seattle. Eu estive trabalhando com o Andy e com o Jack. Eu tenho infiltrado células da Antifa em Seattle e em Portland ao longo da última década. Eu conheço a forma como funcionam. Eles usam violência política extrema para desmontar os direitos civis dos seus inimigos e acreditam que a violência é justificável e quaisquer meios necessários. Mas hoje eu quero focar no que está acontecendo em Portland na instalação da ICE. Eu tenho feito a cobertura disso ao longo dos últimos 4 meses. E isso é um chamado de atenção para a mídia tradicional, que completamente ignoraram essa história ou noticiaram de forma falsa. Isso não é nada senão um ataque sustentado contra os Estados Unidos, que tem sido apoiado por oficiais eleitos democratas. A polícia completamente abandonou várias quadras perto das instalações da ICE, dando jurisdição a um grupo terrorista que gastou os últimos 4 meses atacando e intimidando qualquer um que acham ser contra sua causa. Não só agentes federais foram incessantemente atacados por mais de 100 dias consecutivos, mas militantes anarquistas se disfarçando com máscaras pretas também têm atacado repórteres simplesmente por tentarem fazer a cobertura dos crimes que estão acontecendo. Hoje estou aqui com um olho roxo, com uma contusão, depois de ter sido violentamente atacada na cara com um mastro de aço, enquanto estava dando notícias fora da instalação da ICE, um pouco tempo atrás. Depois disso, eu fui para 3 policiais em Portland que se recusaram a prender o suspeito. Eu tomei tempo para ir atrás do suspeito e registrar quem era por 35 minutos. Eu fiquei esperando a polícia agir e nunca agiram. Isso foi o que abriu meus olhos para o que esse grupo está fazendo. Eu observei 20 militantes da Antifa ajudarem o sujeito que tinha me agredido escapar para um prédio da Antifa que fica a 1 quadra da ICE. Esse lugar seguro é onde os manifestantes estão conduzindo operações procedimentais. É onde estão tomando banho, se alimentando e se preparando para seguir essa ocupação. Eu observei mudanças de turno neles. Esse grupo é altamente organizado. Ele está sendo financiado por vários grupos e não tem qualquer plano de parar. Moradores perto de uma instalação da ICE foram mantidos reféns pela Antifa. Estão implorando por intervenção federal. A cidade se recusa a ajudar. E eles querem que você, senhor presidente, entre na cidade e restaure a lei e a ordem. Eu quero destacar a importância de levar essa situação a sério, porque quando eu comecei a dar notícias a respeito disso, eu estava disfarçada como uma black bloc. Eu falei com muitos ativistas. Eles acreditam que os agentes da ICE são uma Gestapo nazista que tem que ser morta. Me disseram isso diretamente. E eu acredito que se essa situação não for levada tão sério como está sendo agora, é questão de tempo até alguém ser morto.
Muito obrigado por me ter receber aqui. Trump, obrigado, Katie. É realmente incrível. A única pergunta que ninguém consegue responder é por quê? Por que estão fazendo isso? São insurrecionistas, pessoas horríveis. Se realmente vocês perguntarem por que estão fazendo isso, o que estão ganhando, além de obviamente serem pagos, recebem muito dinheiro. Alguém fala fora da câmara, tentamos escutar. Presidente, o que estão fazendo? Estão fazendo isso porque a mídia aqui nessa sala rotulou todos nós como fascistas e nazistas. É por isso que a Antifa se sente ousada o suficiente para nos atacar. Todo mundo nessa mesa já foi ameaçado, fomos atacados. E isso é em grande parte devido à imprensa. Então, minha mensagem agora é para vocês. Porque 2 anos atrás, aliás, falando antes de 2020, eu fui censurada por minhas reportagens sobre a Antifa aqui em Washington, D.C. Você estava falando sobre como é seguro agora, mas não era seguro naquela época. Em 2020, eu observei enquanto um pai estava sendo atacado por uma turba da Antifa. Os filhos choravam e a polícia não fez nada. Eu vi a esposa ter o cabelo arrancado da cabeça simplesmente por balançar uma bandeira americana nas ruas de Washington, D.C. E, por sinal, se vocês tentarem encontrar esses vídeos, não vão encontrar, porque o Twitter deletou tudo. Porque o nosso presidente compartilhou minha reportagem e deletaram minha conta toda imediatamente depois. Então agora, se você quiser saber o que aconteceu em 2020, tudo que vai ver são as manchetes da imprensa dizendo que foi um processo incendiário, mas majoritariamente pacífico. Obrigada, CNN. Foi um período extremamente violento de tempo, na verdade. A Antifa tem criado caos contra americanos inocentes e precisa parar. Eu estou junto com a Turning Point USA. É uma honra estar aqui, senhor presidente. Muito obrigado a vocês, todos no governo, por nos darem um assento nessa mesa, porque a mídia não só tem demonizado a gente por tanto tempo, mas imediatamente depois do ataque horrível, o assassinato horrível do nosso fundador, Charlie Kirk, houve um aumento da violência contra a Turning Point USA, com grupos da Antifa nas nossas universidades alvejando o Turning Point USA. Tem sido extremamente difícil noticiar lá, no solo. Eu tinha medo de ir para Portland, porque eu sabia que as únicas pessoas que estariam cuidando de mim seriam meus amigos, porque a polícia não estava fazendo nada. Eu sabia que se eu fosse baleada, se eu fosse esfaqueada, e eu já fui atacada, que ninguém ia vir me ajudar. Então, meu pedido a todo o governo, especialmente para o Departamento de Justiça, é que todo extremista de esquerda na frente da instalação da ICE em Chicago, em Nova York, em Portland, garantam que usem a força completa das forças de segurança para ir contra cada um deles, porque nós sermos leves com violência de esquerda foi o que acabou fomentando todo o terror que vimos nesse país. É a esquerda se safando de novo e de novo, depois de atacar cidadãos que obedecem à lei, que nos levou a esse ponto. Então, para os americanos com quem eu falo, eles se sentem completamente abandonados pelos seus governos estaduais e locais. Então, deem um passo adiante. Vocês têm americanos implorando pela intervenção da Guarda Nacional. E para a mídia, por favor, façam seu trabalho. Noticiem a verdade. Eu sou uma cidadã americana. Todo mundo aqui nessa mesa somos cidadãos americanos com um smartphone e com a vontade de falar a verdade. E conseguimos fazer isso bem. Então, por que vocês não levam seu trabalho a sério e falam a verdade para o povo americano? Muito obrigado por me deixar estar aqui representando Charlie Kirk para continuar o seu legado. Trump, uau, você falou com muito sentimento. Ela responde, meus amigos foram espancados, eu fui atacada. Eu quero fazer um pedido de ajuda porque somos tão ignorados há tanto tempo. Por quase 10 anos temos sido atacados nas ruas. Eu tenho visto crianças chorar enquanto os pais são atacados nas ruas. Isso não poderia acontecer na capital da nossa nação. Então, por favor, novamente, ao Departamento de Justiça, usem a força total para ir contra todas essas pessoas. Trump, fantástico. Ótimo trabalho. É importante, vocês têm que se sentir assim mesmo. Por favor, você, outro repórter. Obrigado, senhor presidente, por juntar esse painel de jornalistas corajosos e todo mundo ali naquele lado da sala. Ninguém pode falar sobre violência melhor do que essas pessoas aí. Então eu acho que nós sabemos que isso não tem a ver só com violência e caos, senhor presidente. Isso é uma história também sobre dinheiro. No governo de responsabilização governamental, o meu time, nós seguimos o dinheiro e nós seguimos ele até o topo do que você chamou do complexo industrial de protestos, de revoltas.
E nós descobrimos uma rede de ONGs. Não é só a rede do Soros e a rede Open Society. Tem outras redes. A rede Arabella, a rede Tides, Neville Roy Singham e a sua rede de dinheiro estrangeiro. Também há muitos contribuintes de esquerda. Hans-Jörg Wyss, da Suíça, estão colocando dinheiro em todo esse ecossistema. Então eu quero compartilhar 3 fatos sobre as tais revoltas. Número 1, assim como todas as corporações, revoltas têm muitas divisões. Não tem só a Antifa, os soldados. Tem divisões de marketing, de relações públicas. Tem uma divisão jurídica muito bem financiada para fazer com que os soldados voltem às ruas tão rápido quanto seja possível. Tem os investidores que eu estava expondo. Número 2, nós identificamos dezenas de organizações radicais. Não só a organização descentralizada da Antifa, mas dezenas de organizações radicais que têm recebido mais de 100 milhões de dólares dos investidores. Estamos falando dos advogados, pessoas que ficam na justiça tentando dar justificativa para chamar americanos honestos de fascistas. E, em terceiro lugar, descobrimos mais de 100 milhões de dólares de dinheiro do contribuinte que acabou entrando para essas redes de financiamento, incluindo pelo menos 4 milhões de dólares para esses mesmíssimos grupos, não só os tipos da Antifa, mas um evento em Atlanta se chamava Pare a Cidade Policial. Mais de 60 grupos receberam ali, 60 pessoas foram indiciadas com terrorismo doméstico. Aquelas pessoas que tinham recebido dinheiro tanto do contribuinte quanto da casta bilionária. Esse dinheiro ajuda a financiar plataformas descentralizadas de crowdfunding. São formas como a Antifa, que tinha laços com aquele ataque à instalação da ICE, a Associação Socialista de Rifles. Não é só porque eles não têm CNPJs ou números registrados, isso não significa que eles não possam ser pagos. Algumas plataformas de crowdfunding são financiadas por essa rede também. Então, eu quero agradecer você pela sua liderança e a toda a liderança do gabinete nesse assunto. Vamos continuar seguindo o dinheiro e eu aprecio tudo que você tem feito. Trump, você sabe os nomes de alguns dos financiadores? Porque se você souber, dê para o Cash ou para Pam. Resposta, sim, nós faremos isso. Trump, tão cedo quanto possível, deem toda a informação que vocês tiverem. Vocês sabem os nomes. Vocês devem ter descoberto depois de algum tempo. Essas são pessoas que não têm boas intenções para o nosso país. Traição. Provavelmente são traidores. Então, se você puder fazer isso, é muito importante, o quanto antes. Ninguém vai saber melhor do que você. Você tem tudo pesquisado. Você. Mais uma pessoa falando, eu sou Nick Shirley, eu tenho 23 anos, eu sou 100% independente, um jornalista no YouTube. Ao longo do último ano, eu passei por 15 países. Eu estive junto com pessoas das gangues do Brasil, das favelas. Eu estive nas prisões do Secot em El Salvador, mas o lugar mais perigoso onde eu estive foi aqui nos Estados Unidos, infelizmente. Eu tive a oportunidade de mostrar para as pessoas os protestos, a Antifa aqui nos Estados Unidos. E não tem nada orgânico quanto ao que estão fazendo aqui nos Estados Unidos. Eu vi pessoas aparecendo de outros estados. Eu vi o mesmo ônibus em um protesto em Atlanta, depois em Washington, D.C. e depois em Nova York. Não tem nada que seja honesto quanto ao que estão fazendo. Eu vi as placas, as mesmas em Washington e em Londres. É uma grande corporação que eles estão administrando. Talvez vocês se perguntem, e qual a ameaça para a gente como americanos? Bem, você vai ser rotulado de fascista, você vai ser rotulado de nazista e vão desejar a sua morte, porque eles querem a minha. Na última semana, em Portland, Oregon, eu vi uma mulher ficar presa no carro, ser cercada pela Antifa. E ela me mandou mensagem depois de ver o vídeo. Ela disse, o único motivo pelo que estou a salvo é porque você estava lá gravando. Eu também fui perseguido por um membro da Antifa que disse que iria passar a faca em mim e depois um sniper do Departamento de Segurança Interna colocou balas no peito dele. Se ele não estivesse lá, quem sabe o que teria acontecido naquele dia? Essas pessoas são perigosas. Se você se pergunta como eles conseguem fazer isso, a resposta é porque as cidades não estão fazendo valer a lei. E eles são corajosos quando as forças de segurança não cumprem a lei. Não somos de extrema direita ou de extrema esquerda. Simplesmente estamos certos. É perigoso o que está acontecendo aqui e eu acho que seu governo vai agir bem com isso. Obrigado. Trump, obrigado. Você vai chegar ao fundo disso, eu sei. É muito importante o que vocês estão fazendo. Obrigado. Você. Mais um especialista falando.
Vou dizer algo muito curto. Sou atacado toda vez que faço meu trabalho. Quando saio da minha casa para fazer meu trabalho, já me jogaram spray, já apontaram armas contra mim, já fui espancado. Então a minha pergunta para todos vocês aí da mídia é como vocês se sentiriam se toda vez que você fosse entrar no emprego, uma pessoa com uma máscara fosse te espancar. Porque é o que acontece com a gente. E vocês vêm pra gente e falam que somos mentirosos, que a coisa nem é tão ruim, mas nunca vi vocês noticiando em nenhum desses protestos. Nunca vi ninguém representando as companhias para as quais vocês trabalham aparecer ali. Vocês vêm pra gente e fazem entrevistas que nunca publicam. Parem de dizer que estamos mentindo. Não estamos. Arriscamos nossas vidas todos os dias para fazer o trabalho que vocês têm medo demais de fazer. Trump, que emissora você diria que é a pior? Qual é a pior? É uma pergunta simples. Resposta. Tem muita gente aqui, e eu não estou falando da Fox, eu não estou falando da Newsmax, ou qualquer veículo que seja parecido com eles. Então você sabe de quem estou falando. Trump. Qual delas? Qual delas? Resposta. A MSNBC, a CNN. Elas são terríveis. Trump, eu concordo, eu concordo. A MSNBC. Do Brian Roberts. É uma desgraça que ele permita que isso aconteça. E a CNN em segundo lugar. Trump, eu diria que a CNN não é tão ruim quanto a MSNBC. A MSNBC é doente. Outro jornalista. Senhor, também tem a questão das reportagens que eles publicam sobre as tarefas da ICE, que é tão enviesado que radicaliza os americanos. Eles têm sido muito irresponsáveis com a forma como dão notícias. A MSNBC, por exemplo. Trump, quem você diria que é a pior? Resposta, provavelmente eles. Eles tiveram uma operação no sul da Califórnia de um pai que foi preso. E aí fazem parecer que é só porque ele era negro. Mas, na verdade, tem imagens dele atacando com armas agentes. A história foi apresentada como se fosse, é só um negro inocente sendo preso. Eu me sinto bem, mas, sabe, não é só questão do Antifa. Não está acontecendo no meio do nada. Tem um contexto. Trump, tudo trabalha junto disso. Eu acho que alguns deles trabalham junto com a mídia. Eu acho que a ABC é péssima, a NBC é péssima, a CBS tem um novo dono, então, e temos esperança para a CBS. CBS tem um ótimo novo dono, na minha opinião. Mas vou falar o seguinte, a ABC é terrível, a NBC é terrível, a NBC e a MSNBC também, sabe? Fizeram uma mudança legal para que não pudessem ser caçoados com a sigla MSNBC e os independentes. E redes independentes. Resposta do repórter. São um pouco melhores, mas eu acho que nós somos um exemplo de como você não precisa ser parte de uma mega empresa para poder fazer jornalismo básico. Tudo que você precisa fazer é abrir a câmera e gravar e deixar a história acontecer. E é por isso que nos detestam. Trump, eu trabalhei com um livro de desonestidade que era inacreditável. Eles mudam as suas respostas. A Kamala lá deu uma resposta terrível, uma resposta que ia condenar a eleição dela, e pegaram e substituíram a resposta dela e deram outra resposta que ela tinha dado 5 minutos atrás. Era um assunto diferente, mas pelo menos não era sobre a questão de transparência eleitoral. O nível de desonestidade da mídia é inacreditável, seja Antifa ou muitos outros grupos. Estamos falando da Antifa e eu sei que isso é uma que vocês estão cobrindo, então vocês têm um carinho especial pela pauta, mas tem outros grupos terríveis, tão ruim quanto ou pior que a Antifa, em muitos lugares do mundo. Não vamos mais deixar acontecer nesse país, não vamos mais deixar acontecer. Um problema grande é que nem todas essas empresas de mídia, mas algumas emissoras aí, bem, é complicado. Você se pergunta por quê? Sim, você. Mais um especialista. Senhor presidente, muito obrigado. Meu nome é Jonathan Cho, eu sou um repórter investigativo da Turning Point USA e um Senior Fellow no Discovery Institute em Seattle. E eu cubro o extremismo de esquerda, bem como a crise de desabrigados na América. Muitas vezes eu vejo que essas preocupações têm intersecções. O que eu quero trazer para a sua atenção hoje, urgente, é um relatório de um centro de pesquisa aqui em DC, junto com o Instituto Discovery. Simplesmente estão publicando esse estudo agora. E o que ele mostra é que a Antifa está profundamente acoplada
nos setores de ONGs para desabrigados. Um complexo industrial de desabrigados, muitas vezes, está acobertando a Antifa. A Antifa está se beneficiando de dinheiros do contribuinte americano, que essencialmente são usados como músculo. Tem um grupo chamado Stop the Sweeps em muitas cidades americanas agora. Eles vão para frente de acampamentos de desabrigados. E o que estão fazendo é que, silenciosamente, trazem militantes da Antifa para tentar gerar uma crise, para fazer a polícia ficar mal na imagem pública. Outro grupo que está junto com a Antifa, muito de perto agora, com base na pesquisa que temos aqui e que iremos dar para você e para o seu time, são os socialistas democráticos da América, também conhecido como DSA. Esses grupos de extrema-esquerda tendem a se alinhar com a Antifa. Então, finalmente, para fechar, eu quero te agradecer novamente, senhor presidente, porque alguns meses atrás, mais cedo nesse ano, você emitiu uma ordem executiva quanto aos desabrigados e à crise de drogas no país. E isso colocou todo o complexo industrial do desabrigo para correr. Você mudou o jogo quanto a isso. Mas o que também está acontecendo, novamente, é que existe uma conexão profundamente arraigada entre a questão dos desabrigados e das ONGs para desabrigados na América, ligada à Antifa e aos grupos terroristas. Eu quero dizer ainda que todos os nossos recursos no Discovery Institute e no Turning Point USA estão à sua disposição e vamos continuar seguindo com o legado de Charlie Kirk. Ele ia ter gostado que nós fôssemos atrás desses fatos. Trump, ele era um bom amigo meu, como você sabe, e ele ajudou nós, realmente somos nós, a serem eleitos. E perceberam o que falamos, CNN e MSNBC? Aí eles pegam e desligam a câmera. 2 câmeras sumiram ali da mídia, hein? Eles não vão mais cobrir. O problema é que essa é uma reunião muito importante, mas você vai ver muita pouca coisa na imprensa sobre isso. São grandes declarações aqui, feitas por gente grande, incluindo as pessoas que estão aqui ao meu lado. E você não vai ver muito ser noticiado. Eles não gostam de cobrir esse tipo de coisa. É muita desonestidade o que está acontecendo. A imprensa é um fator grande disso tudo. Por favor, você. Outro especialista. Senhor presidente, obrigado por nos receber aqui para trazer atenção para isso. Você falou da MSNBC, da CNN e algumas outras emissoras que têm mentido sobre várias coisas, mas especialmente quando falamos de ICE, de homens e mulheres, eu estava falando com membros da Antifa em Portland no outro dia, e sabe, muitas dessas pessoas genuinamente acreditam nas mentiras, acreditam que estão lutando contra literalmente nazistas, e não homens e mulheres corajosos que estão colocando a vida em risco para basicamente fazer que a lei de imigração valha. Todo mundo parece concordava com essas leis de imigração até alguns anos atrás. Então, novamente, muito obrigado por me receber. Meu nome é James Clue. Enquanto meu trabalho primariamente é viajar pelo país e conversar com americanos sobre vários tópicos políticos e questões políticas, sabe, eu tive muitos encontros com a Antifa ao longo dos últimos 5 anos. E eu acho que a Antifa é um motivo primário pelo qual muitos conservadores têm medo de sair por aí e protestar, fazer sua voz ser ouvida e talvez trazer até amigos e família para um protesto, para uma manifestação e fazer valer seu direito de primeira emenda. É porque eles têm medo. Eu falo com essas pessoas o tempo todo. Eles têm medo de terroristas militantes aparecerem e de machucarem a eles e as suas famílias. Eu pessoalmente vi a Antifa atacando centenas de policiais. Eu vi eles fazerem ameaças contra agentes de polícia, jornalistas. Eu acho que eu já vi todas as pessoas aqui, algumas pessoalmente, algumas online, mas serem caçadas e atacadas. Então, sabe, esse é um grupo que é responsável de uma grande porcentagem, se não a maioria, dos protestos violentos em 2020 e 2021. Quando prefeitos democratas tinham uma abordagem que era hands-off, não íntegra. Só um lembrete para todos, estamos falando de dezenas de assassinatos que aconteceram naqueles protestos. Estamos falando sobre bilhões de dólares em danos, propriedades e comunidades em todos os países. Estamos falando de só de oficiais feridos. Não é, dá um soco com um jornalista aqui ou ali. Eles são responsáveis por tanto dano. E muitas pessoas, sabe, que infelizmente morreram e suprimiram as vozes das pessoas. Então, o que eu queria falar
Para conseguir essas imagens, você tem que ir lá disfarçado, porque você está sob risco de ser espancado. Você tem que se disfarçar, você tem que filmar discretamente para pegá-los cometendo crimes, coisas que a mídia mainstream não tem feito. Eles mostram quando é um pouco mais pacífico, mas eles ligam a câmera quando fica perigoso de estar lá. Eu, pessoalmente, vi vans da mídia tradicional ficando a 300 metros da manifestação, filmarem por 30 segundos, falarem alguma coisa tipo, está incendiário, mas majoritariamente pacífico. E aí os políticos democratas falam, o Antifa é só uma ideia. A Antifa é só uma ideia. Depois de todo esse caso, essa ideia ameaçou me matar e meus amigos aqui hoje. Obrigado, senhor presidente, por trazer isso aos holofotes. Isso realmente muda o cenário. Trump, por que tem tantos grupos? Uma pergunta. Por que tem tantos grupos horríveis? Tem grupos que são tão ruins quanto, ou piores, mas nenhum outro grupo está sendo mencionado. E aí tem a questão da Antifa. Parece que vocês principalmente entraram em contato com a Antifa. Repórter, tem muita intersecção. E Jonathan falou dos socialistas democráticos da América. São basicamente a mesma coisa. Tem muitos socialistas democratas da América que estão ali escondendo o seu rosto. E eu, às vezes, eu entendo. Só quero deixar isso registrado. Eu entendo o desafio, como Andy falou, com a Antifa, como uma entidade que é fácil de pontuar. Mas, no final das contas, quando você olha em comportamento, você faz a prossecução penal de comportamento. Você não faz a prossecução penal de ideias, mas sim de ações, de comportamento. Se você quer tentar classificar, é assim ou é assado, tem uma insígnia da Antifa, não importa, sabemos que houve um ataque, que atacaram um agente das forças de segurança, que estiveram em uma revolta, o que quer que seja. Sempre falam isso. Eles não se chamam de Antifa. Alguns deles realmente se chamam de Antifa. Tem esse pessoal em Portland, por exemplo, se rotulam desde 2007, se chamam Antifa. Em Seattle, fica fora do prédio federal e ficam gritando, não tem política aqui, aqui é a terra da Antifa. E aí os democratas, como o nosso governador, falam, a Antifa é só uma ideia. Mas sim, eu acho que a Antifa pode intersectar com muitas outras entidades e organizações. Trump, muito bom, muito bom. Repórter, eu quero acrescentar isso, porque você perguntou qual é o pior veículo da mídia tradicional. Na minha opinião, todos que chamaram o Kilmar Abrego Garcia de pai de Maryland, porque eu estava lá falando com essas pessoas. Chamam ele, de um pai de Maryland. Ele, na verdade, é um membro da gangue MS-13, um traficante de humanos. A quantidade de pessoas nas ruas com quem eu falei, que pensavam que ele era um cidadão americano que estava sendo deportado para Uganda, é perigosa. Essas pessoas genuinamente acreditam, com base no que sai do lixo que está aqui cobrindo isso, que vocês estavam deportando cidadãos americanos. Trump, quando você tem um governador como Pritzker lá em Chicago, em Illinois, que está em muitos apuros, Chicago fica lá. Sabe, é uma cidade que poderia ser ótima de novo. Poderia ser ótima de novo. Queremos resolver isso rápido, porque eventualmente não vai dar mais para fazer. O que faz um cara assim dizer que as coisas estão ótimas? Por que ele não fala, adoraríamos que o presidente Trump viria ajudar a limpar Chicago e deixar segura novamente, ao invés de estar contra isso? Como se estivessem fingindo que não teve 200 tiroteios ou algo assim. Repórter, para estar contra você, para estar contra o governo. É disso que se trata nessa altura. Se você falar com alguns desses cidadãos, eu já estou lá há tanto tempo agora, se você fala nas vizinhanças que estão nos apartamentos perto da instalação da ICE, tem veteranos ali com estresse pós-traumático que moram ali e a noite toda ficam ouvindo fogos de artifício, gritos por esses revoltosos, crianças chorando, sabe, porque não conseguem dormir de noite, porque têm medo de todo barulho e não conseguem sair. Você não pode só deixar essas pessoas. Não são indivíduos ricos. Esse é um dos problemas grandes aqui. As pessoas têm medo de vir e se pronunciarem e não estão recebendo ajuda do governo de todo. Tem implorado para que as leis quanto a barulho e segurança valham nos seus apartamentos.
E isso é ignorado toda santa vez. As vítimas têm medo, mas os governos não estão fazendo nada porque querem estar contra o governo, é tudo político. Trump. Os políticos fazem você sentir que você é tolo, que não tem nada errado. Como o presidente Trump poderia falar isso sobre Chicago? E ainda assim, na noite anterior, você vê que 11 pessoas foram baleadas, 5 pessoas morreram. E falam como se fosse uma situação maravilhosa. Fazem você se sentir culpado. E muitas pessoas não superam isso, simplesmente não superam isso. Eu acho que convencem o povo. Gente rica também mora lá? Gente rica está saindo de lá? Repórter, eu acho que estão indo para as áreas que foram mais pacificadas. A governadora de Oregon, quando ela estava falando não precisamos de Trump aqui, ela está andando. Você pode ver que é um shot bem fechado. Olha para mim, está tudo bem. E eles focam nas áreas de Portland que são ótimas. Trump. E aí ainda tem explosões no fundo. Tem explosões ali sendo ouvidas no fundo. Alguém mais quer dizer alguma coisa? Trump, vamos receber perguntas? Ou é um desperdício de... Porque eles vão fazer perguntas. Bom, tem o Brian ali. O Brian é bom. Mas quer saber? De certa forma, seria até um desperdício de tempo responder as perguntas, porque se você der uma ótima resposta, eles não vão colocar no ar. Se você der uma resposta ruim, ou até se você der uma resposta boa, vai parecer que é uma resposta ruim do jeito que enquadrarem. São muito desonestos. Repórter, eu acho que parte da desonestidade... Quer dizer, nunca me pediram para ir em qualquer outro programa além da Fox News. Os meus clipes viralizam, mas sequer perguntam. A CNN nunca pediu. E quando eu vou para hotéis, eu vou ver eles ali. Nunca me pediram. Trump, a audiência deles é terrível. A MSNBC está afundando, a CNN está morrendo como um cachorro. É tão patético. Já viram os âncoras ali nos shows da tarde? Ninguém nem sabe quem são. Eu posso pegar qualquer um na rua em Washington, D.C. e perguntar, ninguém conhece. Repórter. Trump, eles não acreditam. Bom, você passou por muito, não é? Mas realmente vocês são patriotas incríveis, pessoas incríveis. Ok, vamos lá, vamos responder perguntas. Brian, repórter. Sou muito grato que a minha emissora tenha feito parcerias com muitos de vocês. Muitos de vocês apareceram na emissora, então obrigado por estarem aqui. A minha pergunta é, em termos de seguir o dinheiro, a cidade de Austin vai votar amanhã para ignorar multas, vão ignorar multas e taxas para permitir que tenha um protesto anti-Trump na cidade. Então, o que o povo de Austin, Texas faz agora para garantir que o seu dinheiro do contribuinte não financie uma manifestação anti-Trump? Trump, o que você acabou de falar, eu adoraria fazer algo sobre isso. Talvez abrir um processo, sabe? A melhor coisa que pode fazer é ter eleições honestas, porque as eleições são totalmente fraudadas em muitos desses lugares. Se você olhar para as pessoas, todas te adoram, não tem nenhuma que fala mal. E aí você vê que a eleição foi perdida por muito. As eleições são tão trapaceadas, provamos isso em 2020. Mas mesmo nessa última eleição, teve algumas áreas onde eu venci. Eu ainda venci de lavada, mas vencemos de mais lavada do que foi, na verdade. Temos que fazer grande demais para fraudar. Fizemos grande demais para fraudar dessa vez. Era ainda maior. Temos que ter eleições honestas e você precisa de uma boa mídia. Você precisa de fronteiras. Peraí. Você precisa de fronteiras. Você precisa de mídia honesta. E eleições honestas. E aí vai ter um ótimo país. E você precisa desses 3 pontos. Repórter. Não ouvimos a pergunta do repórter. Trump, eu gostaria que fosse uma coisa grande se estiverem ignorando uma multa. Não é uma questão de Trump. Se fosse uma manifestação conservadora, ainda eu tenho que pagar um monte de taxas. Talvez vocês, Pam, Todd, possam dar uma investigada nisso. Who are you with? What network? I'm with Al Arabiya. It's an Arabic network based in Riyadh, in Saudi Arabia. Ele perguntou qual emissora, ela responde que eu estou com uma emissora de Riyadh. Mr. President, you said
Repórter, você disse que talvez vá ao Oriente Médio no domingo. Você irá para o Egito, irá para Israel, irá para Gaza para ver? Trump, talvez eu vá, talvez eu vá, talvez eu faça isso. Ainda não decidimos exatamente. Eu vou ir provavelmente para o Egito, onde todo mundo está se reunindo agora. Eu aprecio muito isso. Mas eu estarei passando por toda a região. Go ahead. Go ahead. Repórter, Who are you with? ele... A última pergunta, com quem você está? Ele responde, estou com a NBC, senhor. Pergunta, você disse que poderia ir para Gaza? E mais cedo hoje você disse que o prefeito de Chicago e o governador de Illinois podem ser presos. Você pediu para o Departamento de Justiça ver isso? Trump, não, eu só olhei para a lei. E quando você tem um grupo de pessoas quando a polícia não vai proteger, perdão. Quando dizem que a polícia não vai proteger oficiais da ICE, isso é ilegal. A ICE estava sob ameaças. E a polícia estava ajudando lindamente e tudo estava indo bem. E aí, de repente, uma mulher estava lá dizendo, todo mundo vá para trás, saiam, saiam. E receberam uma ordem do vice-líder do departamento da delegacia de polícia para não fazerem nada. Eu acho que isso é uma coisa criminosa. Você quer falar algo? Christy Noem, secretária de Segurança Interna. Senhor, estamos vendo isso acontecer com as agências locais e estaduais de segurança, não só em Illinois, mas também em Oregon. Na verdade, em Portland, onde eu estive ontem, alguns dos oficiais da ICE estavam me dizendo que, enquanto estavam passando pelos revoltosos, ficavam falando, coquetéis Molotov, destruam a ICE. Os policiais estavam com os punhos em riste, comemorando o que estavam dizendo. Em Chicago, temos uma caravana de 10 carros de oficiais que estavam tentando sair dos carros. Uma mulher jogou o carro contra eles e tiros tiveram que ser disparados para que pudesse acontecer em segurança. Qualquer oficial que permita que isso aconteça, que acoberte isso, esses indivíduos que estão perpetuando o assassinato, deveriam com certeza sofrer persecução penal. Daniel. Trump, por sinal, o Marco Rubio está aqui. Marco, venha aqui, venha para cá. Ele vai trazer um pouco de estabilidade. Todo mundo conhece Marco Rubio? Será que alguém aí não conhece Marco Rubio? Alguns repórteres não conhecem, é por isso que não deveriam ser repórteres. Marco, alguma coisa para sabermos sobre o Oriente Médio? Marco Rubio. Trump, ele nasceu para esse trabalho, ele tem feito um ótimo trabalho. Daniel, por favor. Eu tenho duas perguntas. Shane falou sobre o aspecto financeiro disso. Você acredita que se for atrás do dinheiro quanto a Antifa, você acha que isso seria similar a cortar a cabeça da serpente? Trump, ia ajudar demais. Eu não sei se seria uma aniquilação completa, mas certamente, se você acabar com 75%, 80%, 85% do financiamento, muitas pessoas não acreditam. Eu consigo quase ver quando é um agitador profissional. Eles só fazem isso e eles são pagos por alguém. Iríamos demolir muitas dessas redes, não todas, mas muito. Repórter, muitas pessoas que escutamos na última hora disseram que a Antifa não é necessariamente uma organização tão organizada, que é mais ambígua. Quais são os desafios que ir contra um grupo que parece ser intencionalmente difícil de fazer persecução? Trump, eles são gente inteligente. Eles enganam. Muitos deles são maus do dia que nasceram e se metem em confusão a vida toda. Gente doente. Pam, pode falar. Pam Bondi, procuradora-geral. Eles são inteligentes, mas não são inteligentes o suficiente. Eles são inteligentes, mas não são inteligentes o suficiente. Eles foram acobertados por essas cidades esquerdistas há tantos anos, e é por isso que estamos todos trabalhando com o Departamento do Tesouro e com todos esses departamentos diferentes para encontrar a conspiração criminosa. Trump, eu acabei de receber uma nota do secretário de Estado dizendo que estamos muito perto de um acordo no Oriente Médio e que vai acontecer bem rápido. Eu vou receber mais algumas perguntas. Repórter,
Eu tenho duas perguntas para você, se puder. Você tem... Ele fala longe do microfone tentando escutar o repórter. Ele pergunta sobre deportação. Trump. Sobre a suspensão dessa agência, Christie, o que você acha? Christie Noem, eu não tenho sido parte de nenhuma discussão quanto a isso. Você. This is CNN speaking, by the way. So, this is one of the Trump, worst reporters a that you'll ever see. CNN. I don't even want to talk Essa é uma das about piores situation. repórteres que você vai ver na vida. Eu não quero te responder. Vai outro. Repórter. Como você vai decidir que trabalhadores vão receber retroativamente da paralisação do governo e quais não vão? Trump, vamos ver. Vamos tentar garantir que alguns recebam. Alguns deles foram muito prejudicados pelos democratas e, portanto, não vai ser possível receberem. Repórter. O que o governo vai fazer com organizadores da Antifa no exterior? Isso aí. Vai outro. Repórter. O Prêmio Nobel da Paz. Você foi indicado por muitos países, bem como pelas famílias dos reféns. Você acha que vai ganhar? Trump. Eu não tenho ideia. Nós resolvemos 7 guerras. E estamos perto de resolver uma 8ª guerra. Eu acho que nós vamos acabar resolvendo a situação da Rússia, que é horrível. 7.000 pessoas morreram semana passada, por sinal. Entre Rússia e Ucrânia, eu acho que vamos resolver isso. Eu não acho que ninguém na história resolveu tantas guerras. Mas talvez vamos inventar algum motivo para não me dar o prêmio. Repórter, falando brevemente sobre a paralisação do governo, qual é a sua posição sobre a extensão que os democratas estão pedindo? Trump, tudo que eu quero é muito simples. Eu quero reabrir o país. E aí, o Obamacare é um negócio horrível desde o começo. Queremos que seja maior, mais forte. Mesmo que custe um pouco mais de dinheiro. Os democratas, nós queremos melhorar. Os democratas querem piorar. Os democratas querem dinheiro para imigrantes ilegais entrando no nosso país. Muitos deles vindo de prisões, de instituições psiquiátricas. Querem dar saúde pública para eles. Não queremos isso para o nosso povo. Porque isso destruir a saúde que temos. Queremos melhorar o Obamacare. Melhorar a saúde. Repórter, você recebeu um briefing sobre a organização e financiamento da Antifa e o que você sabe sobre isso, Trump? Eu fui briefado, temos um bom conhecimento, mas vamos ter um conhecimento ainda melhor. Eu pedi para esses patriotas que estão aqui comigo hoje, porque vocês provavelmente têm todas ideias boas, e mesmo que vocês não tenham ideias tão maduras, podem nos informar o que sabem e vamos descobrir o que fazer. You're from Italy? No, I'm from France. Repórter, Can you specify how close we are? mídia francesa. Would that be announced O today? quão perto estamos do acordo vai ser anunciado hoje ou amanhã? Before you travel to the Você espera a altura dos reféns antes de ir para a região? Trump, não. Eu acho que talvez eu esteja lá logo depois dessa altura ou logo antes dos reféns serem soltos. Go ahead. Who you with? The Center Square. Repórter, I had the honor of asking you originally Eu- to designate Antifa a terror organization. eu tive a honra de te perguntar antes, primeiro, I'm echoing what, para te perguntar lá atrás se você ia designar eles como uma organização terrorista. E agora eu quero te perguntar de volta. Você vai trabalhar com o seu governo, como o secretário de Estado disse, você vai trabalhar com o seu governo para designá-los como uma organização terrorista estrangeira, a Antifa, foreign terror organization. como uma organização terrorista estrangeira? E estamos perto disso, não é? Vocês gostariam de ver isso acontecer, pessoal? Repórter, sim, senhor presidente. Se você concorda, se todo mundo concorda, vamos fazer acontecer. Marco, faz acontecer, vamos tomar conta disso. Isso é internacional, não é? Para mim parece ótimo. Steve, você está de acordo? Stephen Miller falando. Sim, eles têm laços no exterior estrangeiros, eu acho que seria uma etapa correta a ser tomada. Repórter. Daqui a uma semana, os militares vão perder o salário por causa da paralisação do governo. Você consideraria aprovar
um projeto só para pagar eles? Trump, sim, provavelmente vai acontecer. Sabem, uma semana é um tempo longo para mim. Uma semana é uma eternidade para mim. Uma semana para mim é um tempo longo. Vamos resolver isso. Nossas forças armadas sempre vão receber cuidados. Sim, você aí de vestido azul. Repórter, você está falando sobre o dinheiro financiando essas organizações Antifa. Você está falando sobre a Code Pink, essa organização infame. Who is that? Roy Singham, he's married to... No, did you say they're here? No, he's not. A journalist brought him up, but he Oh, I is... see, okay. Yeah. Okay. Seamus, thank you. Good bring up. Boa, Seamus, por trazer isso à tona. Repórter, noticiam muito sobre essa pessoa e eu gostaria de saber o que o governo vai fazer para, na verdade, trazer consequências para alguns desses nomes. Trump, eu não conheço os nomes específicos, mas Pam, você pode dar uma espiada. Muitas das ótimas informações que encontramos são através de você e de outras pessoas que reportam honestamente. Então, Pam, você pode dar uma olhada, certo? In the back, please. Você aí no fundo. Repórter. Há agora provas convincentes que a Antifa esteve infiltrada no 6 de janeiro, fingindo serem apoiadores de Trump e incitaram violência. Você gostaria que o Congresso espiasse isso? Trump. Pois é, estão com roupas MAGA, mas não tem nada a ver com a MAGA, e aí causam problemas e tentam me culpar. Nós conhecemos parte disso e nós estaríamos agindo quanto a parte disso. Nós vimos isso acontecer. Então, eu acho que quando vai acabar, que quando formos olhar isso, temos alguns jornalistas honestos, temos muitos desonestos, como a MSNBC e a CNN. Eu acho que são muito desonestos, inacreditavelmente, um desperdício de tempo falar com eles. Trump, eu tenho que sair e tentar resolver alguns problemas do Oriente Médio, apesar de eu ser muito bem representado pelo meu secretário de Estado. Ele provavelmente faria um trabalho até melhor que eu. Mas quem sabe, não queremos arriscar, então vamos ir e fazer isso. Se você gostar, Pam, você gostaria de falar alguma última questão? Eu vou deixar a Pam e a Christy falarem um pouco e falarem algumas questões. Eu só quero agradecer o pessoal aqui na mesa. Vocês têm sido incríveis, corajosos, são verdadeiros patriotas. E em algum ponto vamos ter que espiar, pelo menos em certos casos, recompensar vocês com algumas medalhas e honrarias, certo? Como fizemos e faremos mais com o Charlie Kirk, sabe? O Charlie Kirk vai receber postumamente a medalha presidencial de honra, a mais alta. Eu acho que a medalha do Congresso é tão alta quanto uma militar ou outra civil, mas infelizmente a civil, às vezes, também acaba sendo meio militar por causa do que temos que passar nas ruas desse país. Eu só posso falar o seguinte: temos uma grandiosa nação, temos uma nação que é a mais quente no mundo, tudo isso vai deixar o seu trabalho mais fácil. Ninguém está melhor que nós financeiramente. Nunca estivemos melhor. Eu acho que tivemos 58 altas no mercado da Bolsa de Valores desde que eu entrei. Aumentos recorde. Nunca foi visto nada como isso. E vamos manter isso seguindo. Isso vai tornar as coisas até mais fáceis com o que estamos fazendo. Eu acho que talvez deixa algumas pessoas malucas, porque não quer que nós prosperemos. Somos a nação mais quente no mundo. Éramos uma nação morta um ano atrás. Éramos uma nação morta, eu digo o tempo todo, e agora somos a mais quente do mundo. E todos os líderes falam isso. Um dos motivos pelos quais temos todos os países que hoje assinaram ou estão prestes a assinar, quase todos os países, com toda essa baderna que temos com o Hamas e com o Oriente Médio, e com tudo que você está vendo, eles respeitam o nosso país. Um ano atrás, você certamente não poderia ter conseguido isso com o Biden. Ele sequer sabia onde diabos estava. Você não poderia ter tido uma situação como essa. Então eu quero agradecer o povo em volta dessa mesa e certamente os oficiais, os funcionários em volta da mesa, porque eles têm sido incríveis, têm sido corajosos. Eu vi ontem a Pam, eu vi um pouquinho dela falando, e aí depois, tarde da noite, eu comecei a assistir mais, porque eu achei que você detonou ontem no Congresso, Pam. Realmente, alguns ótimos senadores, bons políticos, fazendo perguntas muito justas. E você tinha algumas... Você realmente foi muito bem. E Christy, muito obrigado pelo ótimo trabalho. Cash, obrigado pelo ótimo trabalho. E meu homem ali, ele é um cara silencioso, mas que ótimo jurista ele é. Nós vamos conseguir paz no Oriente Médio, é isso que queremos. Obrigado. Muito bem, nós ouvimos então o presidente americano Donald Trump, que acaba então de
falar numa mesa redonda que ele convocou para discutir a respeito da Antifa. Então ele ouviu muitos repórteres e especialistas que pesquisam o assunto. Isso acontece depois, claro, do presidente americano ter designado anteriormente a Antifa como uma organização terrorista estrangeira. Você continua conosco. Aqui a gente tem a designação da Antifa como uma organização terrorista, melhor dizendo, doméstica. Ali, então, ele falou que eles observariam, perguntou para o Marco Rubio e para o conselheiro Stephen Miller sobre a designação da Antifa como uma organização terrorista também estrangeira. Isso é uma mudança muito drástica. Durante o governo Biden, o presidente anterior tinha classificado a Antifa mais como uma ideologia do que um grupo organizado. Isso volta à tona agora enquanto há manifestações que se tornaram violentas em cidades pelo país, Chicago, Portland e outras. E em meio mesmo a um debate jurídico, conforme Trump busca enviar militares para essas cidades para conter isso. E tem muitas vezes as tropas barradas na justiça. Isso chega a um ponto extremo hoje, conforme o prefeito e o governador de Illinois têm falado a respeito de um autoritarismo de Trump, enquanto Trump pediu mesmo a prisão deles. A gente viu até perguntas a respeito disso. Isso é só uma das notícias que a gente vai tratar adiante no Epoch News de hoje, que vai estar em horário extraordinário logo depois dessa transmissão. Você segue aqui na tela comigo. Você que não é inscrito, primeiro de tudo vai se inscrever para acompanhar mais jornalismo independente, traduções simultâneas de alguns dos principais eventos pelo mundo, como essa que você acabou de assistir, e noticiários imperdíveis, onde você vai ser informado do que de mais relevante está acontecendo no planeta. Além disso, então, depois que você se inscrever, você segue aqui no canal. Em instantes você vai ser redirecionado para, em horário extraordinário, o Epoch News, nosso noticiário diário de hoje. A gente vai estar falando sobre barco do Irã sancionado pelos Estados Unidos atracando em Santa Catarina. A gente vai estar falando sobre exatamente o que está acontecendo conforme mais e mais a tensão entre Trump, prefeitos e governadores por assuntos como Antifa, terrorismo doméstico e envio de tropas federais para os estados. A gente ainda vai falar sobre o atentado contra Daniel Noboa, o presidente do Equador. Mais de 500 pessoas o atacaram ontem, mesmo com tiros nos carros aonde ele estava sendo transportado. A gente vai passar pela cobertura completa dessas três e muito mais adiante no Epoch News. Como é que você faz? Você fica aqui, a transmissão vai redirecionar automaticamente e em instantes a próxima transmissão vai começar. Inscreva-se no canal e eu te vejo em instantes.